Olá, estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul. Hoje, nesta manhã de terça-feira, uma manhã sensacional, o sol pegando cedo, quente, né? Tá bom, mas aqui na rua tá fresquinho, tem um ar livre. E a todos vocês, muito obrigado pela sua sintonia. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. O nosso programa hoje no oferecimento de Euro Construções Residencial Rafaela, que oferece para você o mais novo empreendimento em Morro da Fumaça, que é o loteamento Viládio do Douro, um empreendimento nessa comunidade, apartamento de 77 metros quadrados, show de bola, sensacional, com amplo acabamento, com um pátio calçado, o empreendimento, com a rua de frente calçada e voltado para o nascer do sol. Uma vaga para o seu carro na garagem, e você pode entrar em contato aí no nosso canal. Depois da entrevista você vai para baixo, aqui no Facebook ou em outros canais da TV Sul também, e você consegue, você vai identificar o número e ligue já através do WhatsApp, enfim, você entra em contato com o Thiago Minato e compre já o seu apartamento. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, está pensando, já ganhou um dinheirinho, está pensando em investir no empreendimento, loteamento Viládio do Douro, aqui em Morro da Fumaça. Nosso programa também no oferecimento de Cantinho das Flores. Cantinho das Flores aqui na cidade de Morro da Fumaça, todo dia é dia das flores, dar presente. Então a todos vocês, fica bem em frente ao semáforo de Morro da Fumaça, Cantinho das Flores, presente para todas as horas, todos os momentos, enfim, todas as ocasiões. Já tem alguém, Ale? Ah, então tá. Muito bem, o nosso convidado hoje é o seu Vilmar Sequinel, da Esplanada, município de Sara, mas que tem os pés sempre aqui na cidade de Morro da Fumaça também. Bom dia, seu Vilmar. Bom dia, Beto. Vilmar Sequinel. Sim. Seu Vilmar, vem de onde? Quem é Vilmar Sequinel? Olha, Beto, eu sou filho de Esplanada, filho de italiano. Meus avós vieram da Itália, o nono, naquele a gente falava em nono, e nasci e me criei em Esplanada. Tenho orgulho de ser esplanadaense. Saí de Esplanada, fui trabalhar em Tubarão, onde fiquei 20 e poucos anos trabalhando na estrada de ferro. Hoje sou aposentado. E uma esplanada que sempre admirei, que eu fui embora para Tubarão e voltei novamente para a Esplanada, aonde eu botei uma olaria, trabalhei muito tempo com olaria, e depois achei que não devia mais continuar por causa da idade, então parei. Mas eu admiro muito a Esplanada pela experiência que eu tive, a educação que meus pais me deram. Então a gente na Esplanada, Beto, eu vou dizer uma coisa, eu sou bem contente de ter Esplanada. Eles gostam, algum gosta de mim, tu sabe como é que é, né? Nem todo mundo gosta da gente, né? Então, Esplanada é um lugar que eu sempre admirei. A minha esposa é dali de Esplanada. Quem é a sua esposa? Filha do seu Aníbal Casagrande. O nome dela é Terezinha Casagrande. Terezinha Casagrande. Então ela é dali. Tenho 3 filhos excelentes. Uma trabalha na Cristal, outra é casado com o Macari aqui, e o outro ele está em casa. O nome deles? Então, nós temos o Gustavo, nós temos a Luciene e temos a Alessandra. São os 3 filhos de coisa. Uns filhos que estudaram, dei o estudo para elas. A única herança que a gente tinha é dar o estudo para os filhos, né, Beto? Então, assim, ó, eu sou bem contente de morar em Esplanada. É um lugar que nasci, me criei ali. Eu com 76 anos já, dedicando à Esplanada. Politicamente, um pouco falando que trabalhei sempre com política, desde 50 anos com política e coisa. E sempre envolvido com as causas comunitárias, né? Fui mais ou menos aí uns 10 anos presidente da Associação de Moradores de Esplanada, onde me deixaram eu sozinha, depois desisti, porque não é fácil
trabalhar para a comunidade, né, Beto? Sabe De bem. graça e ainda houve muito desaforo, Desaforo, né? e tirando dinheiro do bolso para poder fazer alguma coisa. Mas tudo não me arrependo do que eu fiz e continuo fazendo as coisas pela Esplanada. A você que está aí nos ouvindo, você aí que de repente, se a sua comunidade não tem uma associação de moradores, você está perdendo muito. A sua comunidade perde muito porque não há organização social. A comunidade que não tem uma associação de moradores ou um conselho comunitário, ela perde muito. Olha só o seu Vilmar. O seu Vilmar trabalhou 10 anos gratuitamente. Por isso que é importante valorizar as pessoas que trabalham gratuitamente. Ora, tem pessoas que falam de quem trabalha gratuitamente e acham que um presidente de associação, como o seu Vilmar foi por 10 anos, ele é obrigado a fazer obras. Não, não se faz obra. O que a associação faz? Ela discute, ela faz política social para trazer os benefícios para a comunidade. Agora, tem pessoas que vivem só de braços cruzados e cobrando desses voluntários, né? Que trabalham tipo louco, tem a sua vida e tem que trabalhar gratuitamente e ainda ouvindo desaforo. Respeito com as associações de moradores, não importa se é pessoa A, B ou C, se ela é religiosa, se ela é política. O importante é que se respeite dentro dos seus limites, que sempre cobre dos seus presidentes, organizadores das associações, uma postura firme, respeitosa, comunitária, ética, responsável, mas também ajudando para que a associação seja sempre valorizada e traga benefício. O seu Vilmar é um exemplo disso, porque é uma época, claro, que é gostosa trabalhar com a comunidade, Sim. mas é uma época dura, né, seu Vilmar? Porque as pessoas, muitas delas cobram coisas que elas não têm a disposição de ficar 10 minutos ajudando a comunidade. Então, assim, Beto, na época que eu fui presidente da associação, eu trouxe o correio comunitário para a Esplanada. Correio comunitário. Eu trouxe 50 e poucas caixinhas para o correio de Esplanada, desculpa. E aí, com aquilo ali, então a gente tinha de fazer, Roberto, pegar uma folha e fazia o teu processo, como é que onde tu morava. O cadastro, né? Para coisa. Então, me orgulhei muito de trazer. Eu cheguei lá no correio, na Içara, preparei-me lá, trouxemos para o correio de Esplanada. Claro que depois, hoje não tem mais, que depois com o negócio do correio foi, então melhoraram e botaram, não precisou mais, porque aí Içara vinha entregar as cartas tudo em Esplanada. Uhum. E hoje entrega ainda? As cartas lá no Esplanada? Sim, no correio, sim, entrega. Mas foi uma grande obra na época, né? Porque naquela época a comunicação era as cartas, né? Era as cartas. Uhum. Então, aí vinha de lá, porque nós tínhamos problema, Roberto, de sair para ir pegar uma carta, vamos supor, uma correspondência em Içara. Uhum. Tu tinha deslocado de Esplanada até Içara. Muitas vezes, chegava lá, tinha aquelas filas, tu não pegava, porque tinha o ônibus, tinha o horário de ônibus. Então, aí, eu falei com eles, então trouxemos. Aí, o carteiro que saía de lá, então trazia aquelas cartas de coisas, então entregava ali botava certinho ali nas caixinhas, e depois cada um tinha sua chave, ia lá e retirava sua correspondência. Uhum. Lembrando também, vê só, o seu Vilmar foi um exemplo disso. Não misturava política partidária com associação. A política partidária ela tem que ser exercida em outro momento. Quem quiser se envolver com políticas partidárias, ela peça licença, se afaste, e aí se envolve com tranquilidade, porque a associação, a comunidade vai saber se de fato ela é uma pessoa boa ou não para poder participar. Então são exemplos como esse que é preciso ser seguido. Seu Vilmar, mas vamos voltar ali um pouquinho ali atrás. Quem eram os seus avós? Vieram de que região da Itália? De Belundi. Belundi. O pai sempre falava que o nono veio de Belundi. Passaram muitas dificuldades para sair de lá, junto com a nona,
que vieram lá, se conheceram no navio e se casaram. Se conheceram no Se navio. conheceram no navio, Que interessante. Então vieram ali. Então, Beluno. Então, eles, eu não conhecia o Nono. Não conheceu o Nono. Ele faleceu com 50 anos. Novo. Então, no dia que eu nasci, a Nona faleceu. Dia 12 de março de 1944, Beto. O dia que a Nona faleceu. E o Nono faleceu com 50 anos. Muito jovem ainda. Jovem, Doença também não sei o que era. Mas, meus avós... O meu avô trabalhava na estrada de ferro, que é o pai da mãe. O outro avô, né? O outro avô, Quer dizer, em italiano eles chamamos nono, e brasileiro é avô. Correto, correto. Então é assim. Então meus avós, eu conheci pouco porque morreram muito cedo eles. Mas a minha avó eu conheci bastante, ela até morou junto com nós. E o Pode nono, continuar, senhor. e o nono e a nona eu não conheci. Não conheci. Seu Vilmar, fala um pouquinho aí do seu pai e da sua mãe. Quem era o seu pai? Como é que era o seu pai? Meu pai era um homem muito querido. O nome dele completo? Vitalino Sequinel. Vitalino E Sequinel. o nome da minha mãe era Aninha Prudêncio da Silva Sequinel. Meu pai foi trabalhador da estrada de ferro, foi feitor, trabalhou na estrada de ferro, se aposentou-se na estrada de ferro, jogava aquele futebolzinho de pelada aí. Então era um homem que era muito dedicado. Admirei muito meu pai. Hoje agradeço meu pai, Beto. E a minha mãe pela educação que me deram com tudo isso. Ele sempre dizia assim, meu filho, honra o nome do teu pai. Então eu continuo honrando o nome do meu pai. E muitas vezes, porque tu isso e aquilo, mas o cara fica meio coisa, sabe por quê, Beto? Aquele tempo é diferente de hoje. Sabe muito bem. Sim, bem diferente. A educação daquele tempo é diferente de hoje. Meus filhos são educados, eu eduquei ele como meu pai me educou. Então eu tenho aquele orgulho de ser filho de Vitalino Sequinel. Um homem que era conhecido aqui no Morro da Fumaça, em tudo quanto era lugar onde ele ia, era bem recebido, chamava-se Tchel. Tchau. Então, Tchel em italiano é o último filho. O último filho. Sim. Eles eram de quantos irmãos? Quantos tios ali? Eles eram 7 irmãos. 7 irmãos. Então o pai foi o último, então Tchel. Tchel, então que esse aqui é o último filho em italiano. Tchel. Interessante. Então aí, uma aula de italiano aqui, né? O nosso convidado hoje é o seu Vilmar Sequinel, da Esplanada, município de Sara, falando aqui um pouquinho, contando a sua história, a sua vida, para que a gente consiga entender um pouquinho como foi o passado e que a gente tenha um olhar para o futuro baseado nos costumes, educação, conceitos do passado. Porque voltar ao passado e resgatar algo bom, que não seja doença, tristezas, melancolias, é sempre uma volta, é um transporte ao passado e é importante e muitas vezes feliz. No caso do seu Vilmar, falando um pouquinho, então nós estamos voltando com o seu Vilmar no passado. Seu Vilmar, é claro, vamos falar do futuro também, né? Vamos falar do futuro. Seu Vilmar, o senhor teve quantos irmãos? Sou filho único. Filho único, seu Vilmar? Sim. Eu tive 2 irmãs adotivas. 2 irmãs? E quem são elas? São todas as 2 falecidas. Falecidas. Uma faleceu com 7 dias, uma faleceu. Depois veio a outra com 42 anos, problema de saúde, ela faleceu. Vê só. Então sou filho único. É filho único. Com 2 irmãos adotivos, 2 irmãs. Muito bem, seu Vilmar. Tempo de criança, como é que era viver naquela época, seu Vilmar? Saudade.
Ô Beto, assim, ó, época ruim que a gente, naquela época, os pais tinham pouco a dar pra gente. Então, eu trabalhei, eu tirei areia do Rio Uruçanga. Eu vendi doce no horário. Eu vendi laranja no horário. Então, tudo isso eu passei por essa... Isso ainda na infância. Na infância. Então, depois, ali, a gente não tinha dinheiro, Beto. Os pais sabem que naquela época, então, a gente tinha de trabalhar para poder a gente ter aquele dinheirinho. Nós se juntava em 2, 3 ali, de gurizada, assim, porque nós tinha um polícia na esplanada que não podia deixar as crianças ir nos bar. Então, nós ia lá, comprava um tostão de bala, enchia o bolso, ficava lá sentado no barranquinho, conversando e chupando a bala. Nós passávamos o dia todo chupando aquele tostão de bala que enchia o bolso para chupar. E a gente não podia ir nos bares, então, e naquele tempo já, tu sabe como é que era. Era muito rigoroso, né? né? Então, e aí nós começamos a jogar futebol, depois nós fomos crescendo, fomos para o futebol. E então nós jogávamos muito futebol aqui contra o Morro da Fumaça, com o Rui Barbosa. Era uma rivalização muito grande entre o futebol e Esplanada e Morro da Fumaça. Então a minha infância foi assim, muito boa. E estudei em Jabane, depois vim formei aqui no Morro da Fumaça, o curso normal regional naquela época. E assim a minha vida foi levando, que hoje estou com meus 76 anos, muito bem, levando a vida com meus filhos, minha esposa, muito bom, velho. Tá tudo certo, né? Tem alguém aí, Rara? Vamos lá, quem está conosco? Rosa Camargo. Rosa Camargo, muito obrigado pela sintonia. O Mariano Sartor falando, seu Vilmar, gente boa. Oi, Mariano. Claro, seu Vilmar, gente boa. Obrigado, Mariano. Um abraço para Luiz Henrique Sequinel. Luiz Henrique Sequinel, conhece, seu Vilmar? Sim. Conhece? Deve ser meio parente Sequinel aqui, né? Sequinel é parente. Mari Campos. Mari Campos, oi Mari, como é que tá? Tudo bom? Marcilane Pisoni Cruzeta. Marcilane, muito obrigado. O Jucinei Bernardo falando bom dia. Bom dia, Jucinei. Esse a gente conhece, né, também, né? Nosso vereador de Esplanada. O vereador de Esplanada. E Felipe Ferreira Francisco. Felipe Ferreira, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo, contando história de vida, é o seu Vilmar Sequinel, que nos dá a honra da sua presença aqui no nosso estúdio ao ar livre. Seu Vilmar, começou a trabalhar com que idade, seu Vilmar? Beto, eu comecei a trabalhar com 19 anos. 19 anos, na Estrada de Ferro? Na Estrada de Ferro. Já precisava de motorista. De motorista. Já precisava naquela época de idade para poder trabalhar nesses locais, nessas empresas? Não, porque eles davam prioridade, Roberto, assim, para filho de ferroviário. Ah, correto. Então o pai, como era ferroviário, então, através lá o pai tinha muita ligação com o diretor da Estrada de Ferro, então a gente conseguia, então a minha foi de motorista na Estrada de Ferro. Com 19 anos já estava trabalhando. 19 anos, porque naquela época não precisava de concurso público, né? Não. Não precisava. Então, já naquela época, Beto, quando nós pegamos, nós já era terceirizado. Já naquela época já tinha terceirização na Estrada de Ferro. Ah, já tinha terceirização. Então, nós pegava o Renato Genovez, é um grande empresário de Tubarão, que tinha uma ligação com a Estrada de Ferro, aonde eles terceirizavam os empregados com a rede ferroviária. E aí foi depois até que veio um concurso para os funcionários, para motorista e coisas onde nós fizemos. Então,
Porque da Teresa Cristina houve a rede ferroviária, que nós era da rede ferroviária. Era da rede ferroviária. Não era a Teresa Cristina. Não era a Teresa Cristina, porque já era terceirizado já. A rede ferroviária já era terceirizada. O pai, por exemplo, já era da Teresa Cristina, que era já de Brasília, lá da Estrada de Ferro. Então depois foi terceirizado a Teresa Cristina, né? Teresa Cristina. Seu Vilmar, vamos falar um pouquinho do passado e a gente vem para o presente. A estrada de ferro, a ferrovia, ela foi importante? Primeira pergunta, ela foi importante para a Esplanada e aqui para a região? Segunda pergunta, hoje ela ainda é importante? Beto, naquela época a estrada de ferro era importante ali para todos os lugares. De Imbituba até a Barranca, que Araranguá, claro que não passava ali porque tinha um rio, então se chamava aquele lugar ali Barranca, em Araranguá. Então, onde o trem fazia manobra e vinha. Era muito importante aquilo porque não existia ônibus, não existia a BR. Não existia BR. E tudo com estrada de chão. Então, nós, para pegar o ônibus, nós deslocava de Esplanada e vinha aqui no Morro da Fumaça para pegar o ônibus. Porque não tinha estrada. Então, e aí, quando começou o trem, aí foi uma beleza, porque aí nós tínhamos 4 trens, o horário durante o dia. É, né? Como linha de ônibus, né? Isso. E tu saía, tu ia para Tubarão, ia para qualquer lugar. E tinha a estrada de ferro, assim, ó, exportava muita farinha para a Laguna. Ali a turma trazia de carro de boi lá da Uruçanga Velha, do Reacima, aquilo tudo, para Esplanada, para embarcar no trem para levar para o Porto de Laguna. Porto de Laguna. Então, uma coisa. E hoje, a estrada de ferro faz falta. Hoje ela faz falta. Faz falta. O horário faz falta. O horário faz falta porque hoje é só transporte de carvão, de carvão, Então não temos mais aquele. O ônibus é um problema, Beto. Porque o ônibus ali, hoje não é querer falar dos velhos, como eu sou idoso, mas o governo deu uma prioridade para os velhos, que eles não pagam as passagens do ônibus. Então anda tudo de graça, aonde o ônibus não pode aguentar. Então aí a estrada de ferro ali, hoje, se tivesse o horário como antigamente, era uma beleza. Era uma beleza. Quer dizer que o senhor aprovaria a volta, do trem passageiro. Passageiro. Trem passageiro. E tem essa, Beto. Aí, que hoje também, nós temos agradeço o carvão, né, que nós temos aqui, que vai a Eletrosul, porque, mas eles deviam deixar o horário. Um horário de trem diariamente. Sim, né? Não complicava nada, ia lá, não precisava de ir até Araranguá, mas ia até Criciúma, até Tubarão, no caso, ou até Laguna, para poder, esses coitadinhos, porque a passagem de ônibus hoje é caro, Beto. Hoje a passagem de ônibus é cara. Então onde eles... Diminuiria mais os acidentes, mais os acidentes, nas estradas, enfim, porque muita gente, vê só o fato de ser ônibus, mesmo que teria carro, iria de ônibus, porque é bonito andar iria de trem, porque é bonito andar de trem, já pensou fazer esse retorno novamente, e depois dá para levar mais coisas dentro de um trem, né? O trem é mais espaçoso, porque na época tinha classe A e classe B, me parece, de acordo com o NECA, o NECA que a gente entrevistou aqui, tinha classe A e classe B. E a classe B poderia levar até animais juntos, né? Então é assim, nós tínhamos, no horário, nós tínhamos um carro, o segundo e o primeiro. O primeiro era com, tipo assim, a cadeirinha tudo com almofadinha, e o segundo era só o banco de madeira. Só o banco de madeira. Então, e nós tínhamos também um vagão só para negócio de gado, que naquela época eles botavam gado para lá e para cá. E então era o
o trem de carga, se chamava naquela época. A pessoa, a eficiência, né? E hoje, no dia de hoje, também ia ser muito eficiente, né? Ia ser muito eficiente. Hoje precisa ver. Então é assim, Alberto. Então naquela época o trem de passageiro era uma passagem barata, todo mundo ia. Ia fazer os negócios em Tubarão, Criciúma, tudo, e estava tranquilo. Não tinha aquele negócio de ônibus e coisa, que não tinha, porque não tinha estrada. Pois bem, você aí que é político, aí agora tem época de eleição, daqui a pouco tem eleição para deputado, enfim, governador, presidente. É uma boa dá para se fazer uma boa reflexão em relação a isso, a importância dos trens de passageiro, que, como disse o Vilmar, não ia atrapalhar em nada. Pode ter o trem de carvão, mas o trem de passageiro está aí uma forma de discutir política social, né? Discutir política social para você aí que quer desenvolver boas ideias. E uma ideia aí do seu Vilmar, que aprova também. Quantas pessoas gostam do Vilmar? Eu também. Quantos gostariam de andar de ônibus, de trem daqui para Tubarão, para, enfim, Imbituba, Criciúma, Uruçanga, enfim, viajar esses lugares todos e sempre que possível transportar alguns produtos também, que é interessante. O nosso convidado hoje é o seu Vilmar Sequinel, da Esplanada, município de Içara. Seu Vilmar, a rodovia, a BR-101, ela veio depois da Estrada de Ferro, bem depois, sim, né? Sim. Ela também foi um marco importante para a Esplanada? Ou para a região? Olha, Beto, foi e não foi. Foi e não foi. Ali tirou muitas vidas ali de gente ali na Esplanada. Então, até foi para o Brasil, eu acho que foi importante essa BR-101. Já para a Esplanada, cortou o meio de Esplanada, muito boa. Só que o lugar não cresceu, não sei o que com a Esplanada, a BR, coisa, que não cresceu a Esplanada, porque a BR dividiu a Esplanada, uma parte de lá, a parte de cá. Esplanada 1, Esplanada 2, como eu falo hoje. Certo. Então, a BR foi, claro, um pouquinho adiantou, porque não tinha estrada, então sempre coisa. Mas foi não foi lá assim, pro local pelo menos, né? Pro local, talvez como o senhor Vilmar falou, pro Brasil foi bom, mas ali para os moradores ali não foi tão bom. Seu Vilmar, nós tivemos ali em pouco tempo, se o senhor quiser opinar, opina, senão não tem nenhum problema, nós tínhamos ali um espaço cultural aberto do seu, como é que é o nome dele? Ali perto da Estrada de Ferro, onde tinha aqueles desenhos e tudo mais, aqueles banquinhos. Do irmão Mussolini. Do irmão Mussolini, isso. Mussolini. Mussolini, aquilo ali, tem alguém, Rale? O pessoal está ali acompanhando. Tá. Seu Vilmar, aquilo ali, aquele monumento ali ao ar livre, era importante para o Esplanada ou não era? Olha, Roberto, para nós não se significava nada aquilo ali. Porque era assim, ó, ele vendia seus sucos, suas coisinhas ali, mas só que era um guri que, se desse a mão, ele queria o pé, queria tudo, ele começou a se expandir para frente. Porque se ele ficasse só naquele, onde ele tinha ali para vender, o suquinho dele, a bala, isso, as coisinhas dele, o homem ali, os Gabriel não ia se envolver com aquilo ali. Mas ele começou a esticar. Tirou muita visão, aí ele começou a levantar, tirava a visão dos motoristas que chegavam para atravessar a linha, como tu sabe bem ali, né? Então a Estrada de Ferro achou que não devia, tinha de parar, tinha de derrubar aquilo ali. Mas hoje ele está sendo locado em outro local também, né? Está no mesmo lugar, só que passou para o outro lado, Beto. Só passou para o outro lado. Outro lado, Mas com autorização. Autorização da Estrada de Ferro. Então ele foi contemplado a mesma coisa, foi né? Só que aí a Estrada de Ferro deu uma Kombi, dinheiro para Kombi, para ele botar lá, e uma casa para ele, a Estrada de Ferro.
Mas o dinheiro da Kombi eu não sei onde é que foi, ele não tem mais Kombi, a casa, a estrada de ferro vai fazer ali para ele, mas a Kombi ele não... Aham. De repente pode ter usado para coisas, quem sabe até para coisas melhores, né? Outras coisas. Coisas melhores, né? Seu Vilmar, ali na Esplanada, o senhor, pessoal, hoje nós temos um supermercado, né? Sim. Temos farmácia, nós temos ali alguns bares, mas a gente não vê nenhum empreendimento grande surgindo, né? Roberto, porque a Esplanada está na mão de 2, 3. Então é isso aí que a Esplanada chegou e estabilizou naquilo ali. Não vai mais porque, Não vai porque... é uma região de donos. De donos, Então é isso aí, Teve alguns loteamentos ali que surgiram e agora estão sendo legalizados, né? Nós temos ali, onde morava o falecido Mazo ali, que fazia aquele loteamento ali, já está muito bom, já estão vendendo os lotes. E agora, Beto, vai sair na Esperança uma firma de o Porto Seco. Porto Seco. Sabe qual é que é, né? Onde sim. tem esses trens de container e vai lá e carrega para mandar para os Estados Unidos, lá não sei para onde, tudo vai. Então, Esperança vai. Com esses serviços que já estão começando na Esperança, Esplanada vai se devolver. Então eles vão... Vai se desenvolver ali. E vem ali, vai ser loteamento, tem coisa para vender, os lotes, então vai ser isso ali. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o seu Vilmar Sequinel, que está nos dando a honra hoje de uma conversa, de um bate-papo aqui na nossa TV Sul. Seu Vilmar, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero dizer para o senhor que foi uma alegria conversar, ouvir o senhor, contar um pouquinho da história da Esplanada, falar um pouquinho da sua vida. Mas aquilo que eu não perguntei, que o senhor gostaria de dizer, por favor, fique à vontade, o microfone e a câmera é sua. Olha, Beto, eu te agradeço por dar esse espaço para mim. É uma honra para mim falando contigo, que nós já se conhecia já do tempo das rádios comunitárias aqui do Morro da Fumaça. Então é uma honra de eu ter aqui contigo falando. E a hora que tu precisar de mim, eu estou à disposição do meu amigo para qualquer coisa que nós... Seu Vilmar, muito obrigado por ter vindo também, foi uma alegria em conversar com o senhor aqui. Claro, já conhecíamos há muito tempo, mas hoje de frente aqui num canal de TV, onde vai ficar registrado aqui para o resto das nossas vidas, né? Sim. Muito obrigado, seu Vilmar. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Esperamos que você tenha gostado do programa. Você que chegou um pouquinho mais tarde, você pode, daqui a pouco nós estamos saindo fora do ar, encerrando o programa, mas vai ficar gravado aqui, onde você vai poder assistir e assistir novamente, enfim, rever por diversas vezes. A todos vocês, muito obrigado. O nosso programa também hoje foi ao ar no oferecimento de Trailer Chico Bento e Carlos Joalheiro. A todos vocês, muito obrigado. Até amanhã.